Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar então a nossa oficina sobre os IFs, titulado Crédito Viável e a Originalidade da Lei 11.892. Eu sou Lucas Boiadini, sou reitor de ensino do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Na nossa oficina hoje a gente tem a honra de contar com a presença do professor José Pacheco e a relatoria do nosso colega Rodolfo, do Jacarezinho do Paraná. Antes de iniciar essa conversa, professor, uma rápida leitura do currículo do professor Elisier. Ele é graduado em História pela UFSM, tem mestrado também em História, especialização em Ciência Política pela UFS, é doutor honoris causa do Instituto Federal do Acre, foi, entre outras coisas, secretário de Educação da Porto Alegre, presidente do IP do Rio Grande do Sul e secretário da Secretaria de Delegação Profissional Tecnológica. Então, eu acho que o grande grupo de compartilhar um pouco da história dessa rede, da construção dessa nova institucionalidade que são os institutos federais, e o professor Elisier é um dos idealizadores, arquitetos, não seria falsa modéstia dizer um dos pais dessa rede, né, professor? Então acho que todo mundo tem uma certa curiosidade de ver um pouco dos bastidores desse processo de construção. E já que a gente está falando em elitismo viável, em originalidade da lei, acho que uma curiosidade de muitos aqui é entender quais foram as inspirações, quais foram os paralelos em termos de modelos educacionais para construir isso que nós temos hoje, constituído como Rede Federal de Educação Profissional. Se fala às vezes no modelo da Politecnica italiana, portuguesa, o modelo dos colleges de Canadá. Eu queria entender, professor, para iniciar nossa discussão, eu fico à vontade depois para discorrer sobre outros elementos desse processo de construção, mas o que inspirou essa rede e essa nova institucionalidade que é tão peculiar e tão diferente do que nós já tivemos no Brasil em termos de experiência na área de educação. Bom, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Principalmente num dia nacional de luta como esse, maravilhoso sobre o Brasil. E certamente a gurizada, em certa medida também os professores dos institutos, tiveram um papel muito importante no desencadeamento desse processo. Quero saudar a minha querida amiga Consuelo, que está aqui. Eu sinto até um certo constrangimento, porque a Consuelo está mais do que eu do Instituto. E eu pretendia, eu até preparei, sempre eu preparo uma palestra, né? O brasileiro tem a linha muito do discurso e tal, né? Na verdade, quando tu prepara uma palestra e escreve, é um sinal de respeito, né? Com as pessoas para quem vai falar, é sinal que tu estudou, que tu preparou para vir aqui e só provou. Mas eu acho que, dadas as características da nossa reunião, vamos fazer uma conversa. Tá? Se sinto à vontade para ir levantando as questões que vocês julgarem importantes, a respeito dessa que eu julgo realmente a mais importante exposição e inovação ocorrida na história da educação brasileira. Pensar não vou encontrar nada. Foi uma experiência marcante. Eu até perguntava ali para as pessoas antes, eu tenho uma certa frustração, porque eu fui para Brasília com o deputado Sugeno, porque eu era secretário de Educação de Porto Alegre, para ser presidente do INEP. Fui presidente do INEP. Mas essa passagem pela CETEC foi tão marcante que nem eu lembro se foi do INEP. Mas o secretário do INEP que criou os sinais, que criou a Prova Brasil, né, que iniciou a utilização do Enem, que era um exame de autoavaliação para estudantes de ensino médio, como forma de acesso à universidade, que democratizou enormemente o acesso à universidade, depois dos cursos, né? Inicialmente aquele meu período para o ProUni. Nós começamos utilizando para o ProUni, depois que a gente estendeu as universidades. E então foi um período muito marcante, né? Graças também a bons colaboradores, o catarinense, o Dilma Christoph, né? E, na verdade, o presidente leva a fama, mas as pessoas que trabalham contigo realmente constroem. E os sinais, por exemplo, foram uma revolução em comparação com o provão,
Mas eu não me lembro como é que era antes, os Prodom, o famigerado Prodom. O Diego Stoff foi o grande articulador dos sinais. E, passado esse período, quando o Fernando Haddad assume e o Tarso saiu, o Tarso ficou mais um pouco só no Ministério, bem aquela crise do mensalão e tal, e aí chamaram ele para assumir a direção do PT. E ele largou o Ministério para assumir a direção do PT. E aí, como ele estava sendo convidado, quase que convocado, ele colocou como condição dele ele poder deixar o Fernando Haddad, que era o secretário executivo dele, como ministro, e assim foi. Tá? E o Fernando Haddad tinha uma outra visão para o INEP, e aí eu voltei para a CETEC. Inclusive não aceitei, no primeiro momento, né? A minha área não é essa, eu sou da área da história, da ciência política. E, enfim, por circunstâncias várias, que não vale a pena ninguém ter para nós já está aqui, depois eu estava com as malas prontas para ir embora, voltar para Porto Alegre, eu acabei aceitando, ficando, realmente sendo coordenador, digamos, desse processo de concepção, né, e de implantação dos institutos federais. Eu acho que a gente tem que começar lembrando, né, alguns axiomas da educação. O Paulo Freire tem uma frase que eu acho interessante, né? Não é por acaso que ele é o educador brasileiro mais respeitado no mundo, né? Só o bolsonarista que eu respeito, mas é uma figura respeitada no mundo todo, em todos os pais universitários. Ele é o brasileiro mais homenageado, né? Mais citado em toda a nossa história, nas universidades do mundo. Mas ele tem duas frases assim, que, de certa forma, sintetizam a concepção dialética da educação. A primeira, que ela diz assim: a educação não transforma o mundo, a educação muda os homens transformam o mundo. E a outra, aquela que diz assim: ó, ninguém educa ninguém tampouco se educa sozinho. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Isso é, a educação é um processo dialético, né? Porque a educação não é só a questão, o aspecto escolar. Tu te educa a vida toda. Tu achar que a educação se limita ao período escolar é que nem o sujeito achar que passa num posto de gasolina, enche o tanque e vai rodar a vida toda por aquele tanque. É uma coisa muito mais simples. Obviamente, o conhecimento é um processo adquirido e construído ao longo da existência. Né? E ela é produzida por vários atores, né, que vão produzindo, disseminando novos conhecimentos. E o papel da escola, estou falando da escola no sentido mais amplo dela, né, em todos os níveis. Acho que é a melhor palavra para designar o ensino da escola. A escola, ela, na verdade, ela sistematiza o conhecimento, tá? Ela interpreta o conhecimento, ela dá status científico ao conhecimento, mais do que produz, porque hoje o conhecimento ele é produzido muito mais fora da escola do que dentro da escola. Tá? O conhecimento se dá fora, mas a escola tem que se apropriar desse conhecimento e transmiti-lo, tá, aos educandos. Inclusive que a revolução tecnológica tornou o atual sistema tradicional de ensino-aprendizagem, que é basicamente o mesmo que vem da Idade Média. Tá? A escola não mudou muito da Idade Média para cá. Tá? Claro que introduziu as tecnologias, etc., mas esse método, né, do professor, o magíster Dixon, né, do professor Sabidão, o aluno que está assistindo, isso vem da Idade Média. A revolução tecnológica torna isso cada vez mais superado. As escolas têm que proibir o uso, por exemplo, do celular em sala de aula, porque senão, quando o professor fala, obviamente que os alunos ficam consultando o celular. Mas não é também só para
mandar mensagem para os amigos, para namorado, né? É porque ali é uma fonte de conhecimento também, para o bem e para o mal. Então, o processo de aquisição do conhecimento ele mudou radicalmente. Ele se dá o tempo todo, ele se dá por diferentes atores que vão, vou dizer, produzindo, disseminando conhecimentos e criando uma cultura na sociedade em torno de determinados valores, de determinados conhecimentos. É por isso que privar ou limitar-se à mera formação instrumental é privar o educando da compreensão do mundo que o rodeia, da divisão social, do processo de produção, da reprodução das classes sociais, a apropriação, desapropriação do conhecimento, ou seja, impedir que ele se torne protagonista, e esse é o objetivo central da educação. O objetivo central da educação é fazer com que o educando seja protagonista. Tem um negócio do Piaget que diz o seguinte: bom, a preocupação dos pais é saber se são bons pais ou não são bons pais. Toda essa preocupação, né? Acho que essa é a principal preocupação que ele tem filho, é saber se tu é um bom pai, uma boa mãe ou não é. O Piaget diz o seguinte: olha, não com essas palavras necessariamente, mas a medida para te saber se tu está educando bem teus filhos ou não é o grau de autonomia dos teus filhos. Quanto mais autonomia eles tiverem, é porque tu está sendo o melhor educador, como pai e como mãe, porque nós educamos para o mundo. Nós educamos para o mundo. E aqui eu quero citar o nosso geógrafo negro, grande geógrafo, Milton Santos. Milton Santos também tem outra coisa interessante, diz assim, ó, tem escolas que são gaiolas, tem escolas que são asas. Tá? Eu acho sensacional esse negócio. O papel da escola é ser asas, é dar um instrumental para que a pessoa voe, para que a pessoa consiga produzir coisas. Tá? Por exemplo, eu vi uma declaração extremamente inteligente também, só para não ficar citando esses figurões, daquelas alunas ali do Campus Osório que foram premiadas lá nos Estados Unidos pela tecnologia, né? Ela disse coisas sensacionais sobre isso, né? O professor incentivou ela e hoje ela quer continuar produzindo ciência, uma ciência que seja útil para as pessoas, né? Ciência que tenha utilidade para as pessoas, né? Para melhorar a vida das pessoas. Na verdade, o papel, a finalidade da ciência é essa, é melhorar a vida das pessoas. Não faz ciência com tecnologia, o mero diletantismo faz para tornar a vida melhor. É isso que faz, né? Então, a tendência democrática da escola, a escola democrática, e aí eu vou citar um outro cara, que é o Gramsci, né? Diz que a tendência democrática da escola não pode consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada cidadão possa se tornar governante. Isso é, a educação tem que criar condições para que cada cidadão, além de ser qualificado profissionalmente, possa ser um governante, se ele quiser. Ele é possível. Nós tivemos um torneio mecânico que fizemos na República. Tá? É possível. Porque um preconceito pequeno burguês, intelectualista, o cara tem que ser doutor, tem que ser bem nascido, né, para ser um governante. Ser um governante no nível que for, um governante dentro do campo, um governante no grêmio estudantil, enfim, dirigente. Então, a escola democrática é formar isso. Tá? Então, os conteúdos, na verdade, que nós trabalhamos, devemos trabalhar, você deve ter muito o que isso tem a ver com os institutos? Não, isso tem tudo a ver com os institutos. Essa é a base, digamos, da onde nós partimos. Tá? Os conteúdos são os conhecimentos acumulados pela humanidade, dentro e fora das instituições de ensino e de pesquisa. Tá? Esses são os conteúdos que nós temos que trabalhar. E nem todo conhecimento ele é produzido na escola. A maioria hoje é produzido fora da escola. Tá? E uma outra coisa que eu acho que é importante nós sabermos aí, e aí também
inspiração de Paulo Freire, não há hierarquia de saberes. Existem saberes diferentes. Na hora que o cara está se afogando lá no litoral de Santa Catarina, o saber mais importante não é do astrofísico da NASA, é daquele salva-vida que está ali. Tá? Aquele cara é muito mais importante o saber dele, tá? Do que do astrofísico, tá? ou do bombeiro na hora do incêndio. Então, não há uma hierarquia de saberes, tem saber diferente. E o grande erro da Universidade Clássica, no Brasil principalmente, foi estabelecer uma separação entre o saber acadêmico e o saber popular, quando na verdade eles têm que estar vinculados, eles se complementam. Não que o saber acadêmico seja importante, ele é extremamente importante, mas ele tem que saber trabalhar e interpretar o saber popular. A pedagogia tradicional, ela procura, na verdade, encontrar métodos de adequação do indivíduo ao status quo. Isso é a pedagogia tradicional, fazer o cara se adaptar. Quando, na verdade, né, o novo conhecimento, ele é sempre uma negação do anterior. Ele é dialético. O novo conhecimento sempre vai se contrapor ao anterior, e dessa oposição vai surgir uma nova síntese qualitativamente superior. Então, em educação não tem lugar para o cara ser conservador. O cara que é conservador, ele está na profissão errada. Porque ser educador é contestar os conhecimentos, é produzir novos conhecimentos. Se nós não produzíssemos novos conhecimentos, se nós fôssemos conservadores, nós estaríamos na idade da pedra ainda. Nós não teríamos evoluído. A evolução é sempre fruto de uma contestação a um conhecimento estabelecido. Né? A igreja, se é um paixão terrível, os médios principalmente, né? Massacrando todo novo conhecimento. Né? A Terra gira em torno do Sol, coisas. Né? Eu estava negando. Né? O Galileu estava fazendo uma subversão na época terrível. Né? E dizer uma coisa dessa, não é a Terra que precisa do universo. O centro desse sistema planetário é o Sol. Claro que teve que se dizer no Tribunal da Inquisição, senão iam queimar ele, mas ele saiu na porta, né? Mas como, Galileu? Como é que ele falou uma coisa dessa? Isso? A Terra continua girando. Tá? Ele fez aquilo para salvar a vida dele. Mas... Então, o novo conhecimento é sempre uma forma de contestação. O principal papel do educador é criar aquilo que o Paulo Freire chamava de inédito viável. Tá? E o Instituto Federal é um inédito viável. Então, não adianta criar o inédito que seja inviável. Né? Criar o inédito viável, criar uma coisa nova que seja viável. Hoje em dia, eu vou falar disso, mas hoje tem metodologias do ensino que permite esse tipo de coisa, aula híbrida, aula inversa, né? Em que o professor dá um tema para o aluno, dá um vídeo, dá um livro, e reúne a semana seguinte para debater com os alunos, não ouvir a opinião dos alunos. Tá? O bom professor não é aquele que tem boas respostas, que tem boas perguntas. Tá? Aquele que tem boas perguntas é o melhor professor, é o cara que levanta, né, curiosidade dos alunos, né, desafia os alunos, né, lá no campo dos continentes, assim, olha, vou dar meio ponto para quem inventar um prato totalmente novo, que ninguém fez até hoje. Uma coisa desse tipo aí, tá? Lá no nosso curso de navegação. Então, pessoal, isso é o que é chamado de educação libertadora. Nós temos muitas dificuldades no Brasil pela nossa herança histórica. Nossa herança histórica é trágica. Eu não sei se tem outro povo com uma história tão trágica como a nossa. Né? Nós temos, por exemplo, as marcas profundas da escravidão. Não vamos esquecer que toda a Europa o capitalismo surgiu do feudalismo. No Brasil surgiu da escravidão. E não há tanto tempo, pessoal. Faz apenas 130 anos que nós abolimos a escravidão no Brasil. 130 anos. Realmente, ela durou. Não, ainda existe trabalho análogo à escravidão. Né? Culturalmente ela durou por décadas. Ela dura, de certa forma. Né? Então nós tivemos em 518 anos de história, 519 agora praticamente, né?
Nós tivemos 388 anos de escravidão. Isso aí é uma marca profunda que nós vamos levar 1000 anos para nos livrar disso. Muito profunda essa marca. Né? Porque hoje, o cara quando fica puto, o cara joga futebol, a primeira coisa que ele faz quando o jogador que é negro, macaco, atira banana para os caras. Né? Estamos vendo isso todo dia. Isso é herança da... Professor, sim. Você quer continuar? Não, eu quero que me interrompa, porque eu já estou... Na verdade, você entrou nesse tema, eu queria que você nos falasse um pouco sobre quando alguém diz que não escravizou ninguém, portanto não tem nenhuma dívida histórica com a escravidão no Brasil, como que a gente pode se posicionar? Tinha uma expressão tão idiota que eu não sei, né? Primeiramente, né? Tão idiota isso, né? Mas ela é idiota, mas ela é corrente comum e disseminada. Muita gente pensa assim. Na verdade, de fato, ninguém tem uma dívida pessoal, é uma dívida da sociedade. Né? Por isso que, por exemplo, a questão das cotas. Por que as cotas são necessárias por um tempo? Né? Porque as cotas não serão eternas, tem a gente vai ver essa. Porque nós temos uma dívida com os afrodescendentes do Brasil. Eles não optaram por ser escravos. Eles não vieram voluntariamente para cá, eles foram sequestrados, que nem animais. Tá? E desses que embarcavam lá nos porões, não chegava a metade aqui no Brasil. Morria de fome, de sede, de doença. Os porões eram arrancados das famílias, as pessoas tinham marido, tinham mulher, tinham filhos. Eram famílias constituídas, eram caçados lá e trazidos para cá. Então, quando houve a abolição da escravidão, quando se introduziu o trabalho livre aqui no Brasil, não foi para os negros, foi para o imigrante. Aí o que aconteceu? O negro teve que ir para a favela, tá? Desemprego. Então nós temos uma dívida histórica, assim. Nós trouxemos essas pessoas, nós, sociedade, somos para cá, não voluntariamente. A outra herança trágica que nós temos é o nosso déficit democrático. Eu acredito que você não se der conta, pessoal, disso. Em todos esses nossos 519 anos de história, nós tivemos apenas 46 anos de Estado democrático de direito, com enormes limitações. Não é uma democracia sueca, escandinava, não. Todas as características da nossa democracia, mas foram 46 anos, que foi o período de 1946, após a redemocratização, a Segunda Guerra, até 64, o golpe militar de 64. Porque antes que foi colônia, representação da colônia, depois foi o Império escravista, depois veio a República Velha, tinha uma liberdade, né? Votava, não tinha justiça eleitoral, era o governo de eleição. Aí veio a Revolução de 30, veio a ditadura do Getúlio, 46 e período democrático nosso. Democrático, muitas mas enfim. Aí veio 64. Aí nós vamos ter, em 88, da Constituinte, o estabelecimento da democracia de direito. E aí veio 2016, tá? O golpe contra a presidente Dilma, que, independente de eu gostar ou não gostar da Dilma, tá? Aquilo abriu a caixa de Pandora das maldades, pessoal. Tudo que nós estamos vivendo hoje começou ali. Tá? Na verdade, ela foi tirada, não fosse corrupto, não tivesse cometido uma irregularidade, foi tirada porque achavam que ela não era um bom governo, que não gostavam dela, não sei o quê. Mas acontece que a democracia, no dia que tu quebra, tu perde completamente o controle sobre isso aí. E a terceira herança é a ausência de projetos nacionais. Nós tivemos um simulacro de projetos nacionais. Getúlio Vargas, com a sua indústria de base e Estado, lá, porque o Getúlio é um cara sensacional, né? Impressionante, o fazendeiro, aquilo, feira, forte, né? Ele percebeu que para haver indústria brasileira tinha que ter indústria de base. Siderurgia, aço, petróleo, energia elétrica,
Só que a burguesia brasileira não tinha capital para investir. Então o Estado, ele que era um fazendeiro, não tinha nada de esquerdista, o cara que mais perseguiu o comunista no Brasil, por recurso, ele botou o Estado a construir essas industriais, para que pudesse, em cima delas, ter uma indústria nacional. De fato, aconteceu. Tá? Depois, isso aí reverteu. O Juscelino, com o plano de metas, tá? Não era muito construído, mas era um projeto. O João Goulart, com a reforma de base, que ele não conseguiu fazer, era um cara, acho que, no meu entendimento, muito justiçado nessa história, o João Goulart. Mas um cara decente, honesto, tentou fazer alguma coisa, né? O país também foi derrubado. Tá? A ditadura, tá? Com a sua dependência e concentração berlenda, achando que eu defendia a concentração berlenda. O que o Delfim dizia? A pobreza não gera riqueza, o cara consome tudo que ele tem. Tem que concentrar a renda, porque quem tem bastante dinheiro vai investir. Só que esse é o bolo por dividir. Só que não é um bolo crescido, os caras não tem que dividir, não. De fato, não dividir. E o autoritarismo. Eu estou falando de projeto, não estou defendendo o projeto, estou dizendo que era um projeto. Tá? O Fernando Henrique Cardoso, o neoliberalismo, que foi iniciado, na verdade, por Collor, né? Mas foi fundado pelo Fernando Henrique Cardoso. E o Lula, um projeto que poderia se resumir em democracia, desenvolvimento com inclusão e soberania. Essas palavras que resumem, de certa forma, a concepção do Lula. Porque o projeto do Lula não previa rupturas. O Lula não fez nenhuma reforma. Não fez nenhuma reforma. Né? Até que não havia correlação de forças no país. O projeto do Lula era um projeto de distribuição de renda. Veja, não era nem sequer distribuição de riqueza. Distribuição de riqueza é mais que distribuição de renda. Né? Confiscar as riquezas excedentes, para redistribuir, fazer reforma agrária. Não. O projeto Lula era distribuição de renda. Através do salário mínimo que aumentou acima da inflação todos os anos, tá? Através do Bolsa Família, e com isso ele descobriu o óbvio, que colocando dinheiro na mão do pobre, o pobre consome mais. O pobre consumindo mais, o comércio vende mais. O comércio vendendo mais, a indústria tem que produzir mais. E sim, esse é o ovo de Colombo. Claro, incluindo medidas de inclusão e soberania. O Brasil passa a ser o protagonista internacional, o player, nós gostamos de dizer que ser um player, um jogador. Não se decidia nada nesse mundo sem o Brasil. O ponto do Barack Obama dizer, esse é o cara. Né? Então, o Lula foi se aproximar um pouco mais. E a base desse projeto do Lula era a educação. Era a base. Que não deixa mais uma ironia da nossa história. Tá? Um operário, pouca formação escolar, tá? Ensino fundamental, mais um curso técnico ali do Senai, é o cara que mais investiu na educação, porque o investimento do médio é pelo orçamento. Dizer que a educação, segurança e saúde é prioridade, todo político vai dizer. Mas vai iniciar ou não é no orçamento. Tá? O orçamento do MEC passou de 16 bi para quase 100 bi. Você não imagina como era bom trabalhar naquela época, lá, e era à vontade. Chegava lá com você, estou com um projetinho aqui de 500 mil. Cara, 500 mil, passou de 2 milhões aí, tá? A gente era acostumada com pouco, começar com pouco. Vamos fazer um 1,5 milhão, de 2 milhões. Porque o nosso grande desafio, pessoal, não era correr tanto dinheiro. Era executar o orçamento. Você sabe que o executor autônomo não volta, tá? Ele executar o orçamento na correria, né? Os diretores, reitores já sabiam, no novembro já acampavam em Brasília para pegar sobra lá, né? Voltar projeto. Então, realmente foi muito investimento na educação. E não que o CNPI seja um orçamento astronômico, mas perto do que nós tínhamos foi um salto assim, extraordinário. Em cima de uma
frase muito simples dele, né? Educação não é gasto, educação é investimento. Tá? Porque o Lula foi o cara mais inteligente que eu conheci, né? A inteligência dele é uma coisa assim assustadora. Tá? Isso não foi nenhum sábio, nenhum economista, isso foi ele. A educação não é gasto, educação é investimento. Eu só estou investindo. Ele é mais importante no país, no futuro do país. Tá? Esse período aqui, pessoal, veja o que aconteceu nesse período, é quase inacreditável. 18 novas universidades multicampo. Sabe quantos o FHC fez? Nenhum. O FHC, doutor, mais brilhante sociólogo que nós tivemos até hoje, tá? Professor em Harvard, nenhuma universidade, 2 vezes 18. Mas não contente com isso, através do Reúne, ele praticamente triplicou as vagas das universidades já existentes. Tá? Temos o CESNORTE aqui, colocado, que as universidades, a gente se lembra, as universidades elas não eram multicampo. Não tinha alguma por acaso, tinha um outro campus fora da sede, não me lembro. Bom, então também, através do Reúne, né, mais que dobrou as vagas existentes. A Universidade Aberta do Brasil, ao lado, através do IAD, passou a ofertar 60 mil vagas. A plataforma Paulo Freire abre a possibilidade de formação para professores já em atividade. O programa Mais Escola ampliou o tempo de permanência na escola para milhões de crianças, tá? De ficar no universo. O Ciências Sem Fronteiras abre a possibilidade de formação no exterior para milhares de jovens. O Enem e as políticas de cotas democratizam o acesso à universidade. Tem membro da nossa universidade? Hoje não existia. Eu frequentei a universidade grande, que é o FSM, né? Fiz 2 cursos lá. Eu nunca tive um colega negro. Nunca. Não sei se tinha na universidade. Os cursos que eu fiz, com certeza não tinha. Então, isso não é discriminação? O que é? E ainda existe discriminação. Quantos de nós somos negros? Tá? Pouquíssimos. No máximo, como dizia o Polaris, um furtacor. Né? O Polaris, eu sou furtacor. A gente tem engraçado dele. Furtacor. Sei lá quem é o furtacor. Então, democratiza enormemente o acesso à universidade. O ProUni abre cerca de 1 milhão de vagas para estudantes pobres na universidade privada. O corte de renda é muito baixo, né? São 2 salários da familiar. O SINAI, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, estabelece um novo sistema de avaliação. A Prova Brasil permite visualizar o desempenho de todas as escolas do ensino fundamental do Brasil. Os institutos federais, nós vamos falar, porque é só a educação, né? Revolucionaram a educação profissional e tecnológica, não só fazendo uma expansão extraordinária, em 3 anos, 214 novas unidades, hoje são acho que 654, mas criando uma nova concepção da educação profissional e tecnológica, inédita, inclusive, no mundo. Tá? Bom, o Instituto Federal, olha, eu vou começar contando para vocês uma história. É a primeira vez que a gente falou do Instituto Federal. O Fernando Haddad me chamou lá no escritório dele, no gabinete dele. Desde que o governo Lula tinha pressa no seu projeto. E aí ele disse assim, eu tenho aquela carta mesmo, como ele é um cara muito divertido. Ele disse assim, olha, ele disse, para nós enquadrar a universidade, para dar sustentação ao que nós queremos fazer no Brasil, só com a Revolução Bolchevique. Com a Revolução Bolchevique não está em pauta, nós vamos ter que inventar outra coisa. Nós vamos ter que criar uma outra institucionalidade. Bom, aí primeiro pensamos em universidade tecnológica, mas nem vou contar só para você, porque aqui existiu a universidade tecnológica, graças à Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que não existiu, né? Viu o que aconteceu lá. E aí nós passamos a discutir essa questão. Bom, as pessoas me perguntam, qual é a referência teórica? Eu certamente não sou professor. Eu não sou um cara da educação profissional tecnológica.
eu até brinco dizendo assim, o pessoal sabe por que ele fez essa inspeção extraordinária? Porque, claro que eu era cercado por gente na rede, porque eu não ouvi meus assessores. Como eu não entendia nada de educação profissional tecnológica, vamos fazer esse troço aí. Tá? E fomos lá e fizemos. Tá? Se eu fosse medir, mensurar todos os bilhões que eu ia precisar, todos os docentes, todos os técnicos que eu ia precisar, eu tinha que existir. Tá? Eu não sabia nada disso. Tá? Fazendo. O pessoal da equipe era muito bom, tinha equipe muito possivelmente. Tá? E acabamos fazendo isso aí. Agora, como é que nós construímos isso? Através do trabalho coletivo. Nós temos um longo processo de debate com o CEPET, que era o que reunia os CEPETs, tá? Era o Conselho dos CEPETs, com o CONDETUF, que reunia as vinculadas às universidades, e acho que era a CONIAF também, tá? CONIAF das agrotécnicas. Para surpresa deles, tudo aquilo que era sonho da rede de muito tempo, nós fomos mudando para dentro, eles se surpreendiam. Nós não deixamos nada fora. Nada para eles. Bom, mas é lógico que isso tem uma base teórica, tá, pessoal? Isso tem uma fundamentação teórica. Eu posso não entender nada de questão tecnológica, mas eu tenho uma certa fundamentação teórica do que é o processo educacional. E começa que nós rompemos com um paradigma, tá, pessoal? O Piaget nos diz que a afirmação se dá também pela negação. Então eu gosto de dizer assim, ó, pessoal, o Instituto Federal não é universidade. Isso principalmente para os jovens doutores, tem que ser. O jovem doutor é um problema quando ele chega, sabe? Depois ele vai se amansando e tal, mas quando ele chega, ele tenta reproduzir tudo aquilo que ele aprendeu lá na universidade. Ele é bom e ele é ruim. Tá? O Instituto Federal não é uma universidade. Não significa que ele é menos uma universidade, nem que ele é mais que uma universidade. Ele é uma outra institucionalidade nova, que não é nem universidade, nem escola técnica. Ele é outra coisa. Tá? É o inédito viável. É uma outra coisa que não existe em lugar nenhum. Mas é digamos, o fundamento geral. Isso aí tivesse que tirar essa processo do pai que eu falando. Aí. Mas não, obrigado. Tchau. E a politecnia. Então, o fundamento mais de fundo é a politecnia. Isso é o que nos orienta. Tá? Agora, quais são os princípios educativos básicos? São 3 os princípios educativos básicos. O trabalho, vamos falar cada um deles. O trabalho enquanto princípio educativo, a prática social como fonte de conhecimento e a formação humana integral. Esses são os 3 princípios. O trabalho enquanto princípio educativo, a prática social enquanto fonte de conhecimento e a formação humana integral. É uma nova, inédita e ousada institucionalidade, nem universidade, nem escola técnica, superando essas 2 únicas referências que nós temos no Brasil e principalmente superando essa dualidade sacana que a universidade clássica tinha em universidade, escola técnica vinculada. Porque isso, pessoal, corresponde a uma hierarquização dos conhecimentos segundo as classes sociais. Universidade para a elite, escola técnica para o trabalhador e para o filho do trabalhador. Isso é o que está por trás dessa concepção da universidade, escola técnica vinculada. Tá? Educação diferenciada de acordo com a classe social. Bom, por que o trabalho é um princípio educativo? O trabalho torna o homem um ser singular, que ao exercê-lo buscando a sua subsistência, encontra nele fonte de descoberta, de conhecimento e todo o processo civilizatório do homem, desde que ele bateu a primeira pedra contra a outra, ou matou um animal com um pedaço de pau, até ele chegar na Lua, sempre através do trabalho. Foi na busca da subsistência que o homem foi exercitando, foi desenvolvendo a sua tecnologia. Não é por outra razão, nem existia universidade naquela época.
mas ele foi aperfeiçoando a tecnologia na busca pela subsistência. E na medida que ele aperfeiçoava a tecnologia, ele desenvolvia as forças produtivas, que por sua vez entravam em contradição com as relações sociais e levavam a humanidade para um outro estágio. Então, enquanto fonte de conhecimento, ele permite compreender os processos geradores do trabalho, a divisão social, a formação das classes, a apropriação e desapropriação dos saberes, assim como das demais riquezas produzidas pelo homem. Só o trabalho consegue vincular o plano da necessidade com o plano da liberdade. Por exemplo, essa frase que é bonita, eu gosto dela. Né? Só o trabalho consegue vincular o plano da necessidade com o plano da liberdade. Porque para suprir uma necessidade, que é a necessidade de comer, de sobreviver, ele se liberta. Tá? Ele vai assumir novas tecnologias, vai construir novas tecnologias. Então, esse é o primeiro princípio que eu estou falando de forma muito esquemática para você, obviamente. O trabalho enquanto princípio educativo. O trabalho não é só fonte de subsistência. O trabalho é fonte de conhecimento. O segundo fundamento pedagógico é a educação integral. Enquanto princípio educativo básico, principal identidade dos institutos federais. O ensino médio integrado é uma forma de educação integral, que dessa forma se supera a educação tradicional, que propõe educação geral de igualdade para as classes dominantes e formação profissional geralmente precária para as classes excluídas. Tá? Separando teoria e prática, ciência e tecnologia, pensar e fazer. A escola integral, o ensino médio integrado, é uma forma que supera essa dualidade de conhecimento. O homem é um ser só, ele não pode separar a formação intelectual dele da formação prática. Tá? É por isso, pessoal, que eu digo, posso até me lembrar alguém, um campus que não tem ensino médio integrado, ele pode até ser uma boa escola técnica, pode ser uma boa faculdade, mas ele não é um instituto federal. A essência do Instituto Federal é o ensino médio integrado. É isso que dá identidade para ele. É isso que dá identidade para ele. E grande parte do problema que nós temos nessa área são das escolas que vieram das universidades. Não sei se é o caso do Frederico, né? Porque aqui é assim que eu não acompanho. Mas Porto Alegre não tem ensino médio integrado de hoje. Tá? E até hoje. Elixir, que foi implantado por Porto Alegre, e aí a culpa é minha, porque eu designei esse que implantar Elixir, né? Não tem ensino médio integral. Vai ter 2020. Vai ter? Agora vai. Aí o corretor de ensino. Porque é fundamental isso só. Claro, eles cumprem a lei como, fazendo a conta geral do Instituto, né? Mas, na verdade, tem que fazer no campus. Né? Porque ele é essencial para a concepção do Instituto. Bom, o terceiro fundamento dos institutos é a prática social como fonte de conhecimento. E tu aprende as coisas, não é só na escola, tu aprende as coisas na vida, é no sindicato, é no grêmio estudantil, é no diretório acadêmico, é participando da tua comunidade. Essa prática social, ela é fundamental também na tua formação. Eu estou tentando apressar um pouco, né? E também são fundamentos dos institutos, dissociáveis do instituto. A verticalidade, isso é, a criação de itinerários formativos, eixo tecnológico da formação inicial à graduação, que permita o cara transitar nisso aí, que na universidade clássica, pessoal, não tem como um trabalhador fazer um mestrado, fazer um doutorado, pode ter exceção, como regra, não tem, impossível, tem uma barreira ali entre... Começa aqui na universidade clássica, o aluno tem que se adaptar ao horário do professor, não o professor ao horário do aluno. Tá? Então, um cara de aula de manhã, de tarde, de noite, né? Vai acabar vai ser trabalhador e estudar uma universidade dessa. Então, a verticalidade, ela permite que o trabalhador que tiver talento, tiver vontade, ele possa iniciar uma formação inicial lá e continuar seus estudos dentro do itinerário formativo e, por que não, ser um graduado, ser um médico, ser um doutor? Por que não pode?
Claro que pode. Onde é que está escrito que não pode? Na Universidade de Clássica não pode. Não tem como. Não está escrito na lei. Mas não tem como ele viabilizar isso aí. Ele pode ter exceção. Toda regra tem exceção. Né? Mas como regra, não tem. Então o Instituto ele é construído para criar esta possibilidade. Tá? O outro fundamento dele é a transversalidade. Tendo a tecnologia como elemento transversal do ensino, da pesquisa e da extensão. Segundo o diálogo das disciplinas, entre os cursos, entre os campos, entre os institutos e desses com a comunidade. Isso é, a tecnologia é o que permite essa transversalidade dos diferentes cursos. E o terceiro fundamento indissociável do Instituto é a territorialidade, isto é, o comprometimento com o desenvolvimento sustentável, inclusive, do seu território. Quando ele está de distribuição geográfica, ali na região metropolitana a coisa ficou um pouco atrapalhada. Né? É importante saber por que ali tem campos dos três, não, dos dois institutos lá, e Faro não tem. Né? Ali foi uma necessidade pessoal da expansão. Nós chegamos a um ponto que o IFRS não tinha mais como assumir outras obras. Não tinha muitas obras. Aí nós chamamos do IFSUL, né? Para eles assumir certas obras. Então, hoje tem campos ali do IFSUL, tem campos do IFRS, né, metropolitano. Talvez a única maneira de resolver aquilo ali fosse criar um quarto instituto da região metropolitana. Né? E sabe que depois que o instituto constrói um campus, dá o início a ele, é muito difícil. Criam vínculos, né? Então, ali, se tu for perguntar para Gravataí, querem sair do IFSUL e ir lá para o IFRS, provavelmente eles não vão querer. O Sapucaia, que é mais antigo ainda, né? Mas o ponto central precisa entender por que tem isso. Tem porque a prioridade era construir. Territorialidade é um princípio, mas mais importante que a territorialidade era ofertar. Exato, então conta de Rio Grande, que fica do lado de Pelotas, também é legal. E aqui de Rio Grande, Pelotas? Não, tem. Passo Fundo. Achei. Aí a escola técnica vinculada lá da FURG, né? O diretor era o nosso querido, saudoso Oswaldo, era uma excelente escola. Né? Aí fomos lá, conversamos, que a gente fazia toda a sedução, né? Aí o Oswaldo, que era um cara muito progressista e tal, tá bom, nós queremos levar do Instituto, mas com Pelotas nem pensar. Não tem jeito. Pelotas é aquela rivalidade regionais. Né? Aí eu digo, vou enrolar esse cara, né? Vou aproveitar a oportunidade de poder conversar contigo, primeiramente, estou há 32 anos na rede. Já é onde mesmo? Santa Catarina, Campos Florianópolis. Fiz o campo que a Consuelo, a gente atuava junto com o professor lá, só que a Consuelo era gestora e realmente esse processo mexeu muito com o nosso antigo Cefet, vamos dizer assim, né? Sim. E eu sempre fiquei curioso, porque a gente realmente acho que o nosso instituto foi um dos poucos que fez um plebiscito, né? Que se ia, não ia, continuava Cefet, ou se ia se transformar em instituto. É importante nos tempos, todas as adesões de Cefet, Escola Técnica Vinculada, Agrotécnica, foi decisão espontânea, ninguém foi obrigado. Tanto que nós temos dois CVETs e isso até hoje, no Rio e Minas Gerais. Então, tudo foi por adesão espontânea, ninguém foi obrigado. Escola Técnica da URGS pelo ICIP também. Não, o catarinense também faz isso. São duas coisas aí dessa história que para mim não ficou claro. Talvez não seja a curiosidade da maioria, mas é a minha curiosidade. Nós tivemos uma conferência nacional da educação profissional em final de 2016, que era o último ano do governo Lula. Então, a gente construiu essa conferência nacional, toda a rede, junto com o CNAS e chegamos à conferência nacional, desde o município até lá, tirando delegados. E participei desse processo, tenho até hoje os relatórios dessa conferência. E essa conferência, ela praticamente era a ideia de tirar as grandes diretrizes para frente, para a nossa rede. Essas questões de princípio colocar-se estavam de debate, mas lá não aparece uma linha sobre os institutos.
Aí assume o segundo governo do Lula, o Haddad continua ministro. Aí quando chega em fevereiro, surge o decreto dando um prazo para que todo mundo pudesse fazer o debate, opção e essas coisas. Aí, final de 2017, aí tem a lei que cria os institutos. Por que esse debate não foi para a Conferência Nacional? Para mim, sempre ficou uma incógnita. Gostaria que todo o debate está falando da criação dos institutos? Dos institutos. Ele não aparece na Conferência Nacional. Ele surge em fevereiro, março, abril do outro ano de 2017. 2017. A conferência foi em 2006. 2006, ele aparece nesse debate de 2007, assim, de repente. Não tem uma linha, você pode pegar as atas da conferência sobre essa ideia dos institutos. Né? Claro que tinha a expansão da rede, já não tinha a ideia do instituto, um reordenamento de rede com a nova lei. Mas já estava se debatendo nesse período aí. Nós debatemos de 2006 e 2008. Na conferência não apareceu. Apareceu depois publicamente a partir de março, quando o Haddad já tinha assumido novamente o Ministério. E a outra pergunta seria, essa é uma dúvida? E a outra dúvida é a seguinte: estava previsto um processo de expansão grande e nós fizemos um reordenamento que, ao mesmo tempo que a gente expandia, houve a opção de centralização, porque nós saímos de 100 e poucas autarquias, né, para 37 na época, 38 é hoje. Não, tudo foi 38. Já foi 38. Então nós saímos de 100 e poucas autarquias para 38. Então essa centralização, né, da política, no sentido autárquico, e ao mesmo tempo esse processo de expansão, sempre deixou a gente muito com o pé atrás sobre, né, essa situação. Aí eu queria entender qual foi a lógica, né, por que fazer a centralização, né, em 38 autarquias e, ao mesmo tempo, você capilarizar a rede nacionalmente. Porque, claro, tinha a proposta de ser uma estrutura multicamp. E lá na lei, a ideia da estrutura multicamp é que os campos teriam autonomia, inclusive se tentou fazer no âmbito do Ministério da Fazenda essa possibilidade de você ter autonomia nos campos para tocar a vida. Porque a única referência de multicampos que a gente tinha não era das universidades federais, era da Unesp, de São Paulo, né? Não tinha muita referência de centros universitários multicamp. A nossa rede foi a primeira. Não sei se, como é que você avalia esse processo? Porque olha aqui, ó, a redução das autarquias, na verdade, ela reduziu, porque as agrotécnicas eram autarquias e aderiram aos institutos, mas foi uma adesão espontânea. O processo de adesão dos institutos foi todo democrático e de livre adesão. Das vinculadas, por exemplo, às universidades, apenas 8 no primeiro momento aderiram, apenas 8. Né? As agrotécnicas, para nossa surpresa, as agrotécnicas tinham uma autonomia muito grande, né? Eles eram autarquias. Os campos do CPS não eram autarquias. Não, a adesão eu concordo, a adesão foi relativa. Eu estou falando assim, é que você faz adesão no modelo já previamente definido, que era assim, era um instituto por estado, exceção de Minas que não se conseguiu. Não, a intenção original não era um estado, era alguns estados, até porque eram. É que o pessoal tem que entender que o processo desse governo Lula é um processo que o brasileiro está muito acostumado, que é um processo democrático. Que ele ouvia as pessoas e decidia de acordo com a opinião das pessoas. A nossa proposta era um instituto por estado. Essa é a nossa proposta está lá, no final. O que concebia isso? Oi? O que levou a essa concepção de ter um por porque estado? nós queríamos que os institutos fossem moderados, tivessem muito poder, tá? Se equiparassem a universidade, tanto na lei eles se equipararam a universidade. Tá? Tem a mesma. Na hierarquia da lei de educação, o instituto é o mesmo nível da universidade. Tá? Então nós achávamos que um instituto por estado daria mais força. Agora, aqueles estados mais desenvolvidos, as regiões são muito diferentes. Então nós não conseguimos, Minas tem vários,
começou no governo 3, Secretaria anterior, nós acabamos respeitando a realidade socioeconômica de cada região. Não foi uma imposição do Estado, foi uma imposição das bases. Tá? O processo é o contrário. Nós aceitamos aquilo que as bases exigiram. Porque se nós bancássemos, tinha maioria para bancar um bom Estado. Nós bancamos. Se nós quiséssemos, tinha obrigado o CETET do Rio de Janeiro e de Minas Gerais se transformar em instituto. Nós nunca fizemos isso. Tá? Eles continuaram. As agrotecas, todas ali. Todas elas. As vinculadas, apenas 8. Nossa, nunca deixamos de mandar dinheiro para os CEPETs. Nunca deixamos de repassar recursos para os vinculados às universidades. É isso que o brasileiro está muito acostumado a um governo de postura democrática. Nós, no Ministério da Educação, pessoal, na CETEC, e outros, e ali dá para dizer que não era o Ministério da Informação, diferente de outros ministérios, que era do PPP, não era. Né? A orientação era recebermos todos os parlamentares, todos os governadores, o prefeito, independente do partido. Eu nunca perguntei para o prefeito, chegava lá, que partido ele era. Não perguntei. Eu até sabia, mas quando eu não sabia, também não sabia. Essa concepção republicana, infelizmente, no Brasil, ela é muito escassa. Tá? E o governo Lula foi um governo essencialmente republicano. Em parte se deu mal por causa disso. Ele era republicano, mas os outros não eram. Tá? Então se deu mal por parte disso aí. Agora, com relação à questão da conferência, eu vou ficar te devendo essa, eu não sei porque você falou. Claro, tentar dialogar com a pergunta, mas imagina o desafio que é criar uma institucionalidade, uma política em nível nacional, num território de dimensão continental. A gente está falando de mais de 600 campos, foram 600 autarquias, tendo dificuldade de fazer implantação de um campus, para criar uma identidade. Imagina um CONIF com 600 dirigentes dialogando. E as agrotecas, aqui no sul do país, e a cada diretor da agroteca, aqui no sul do país não tem problema. Você não imagina que tinha no resto do país, pessoal, porque como ficavam em áreas isoladas, os professores e o diretor geralmente moravam na própria localidade, aquilo, algumas delas tinham virado fazendas do diretor. Não tinha eleição também, né? Então, era uma fazenda do diretor, um troço. Até crime de morte acontecia, era uma confusão aquelas agrotecas do norte, nordeste, que reflete o nível político, sociocultural da região. Tudo bem. O próprio Instituto reflete, isso é inegável. Um país continental como o nosso, não pense que lá, sei lá, no Sergipe, a mentalidade é exatamente a mesma de vocês aqui do Sul. Tem diferenças culturais. Isso é o nosso Brasil. Tá? Bom, voltando aqui mesmo, então, a questão da territorialidade, é importante que eles se sintam responsáveis por uma determinada região e tenha compromisso com o desenvolvimento dessa região. Bom, eu acho que é uma experiência exitosa. Nunca houve uma expansão desse tamanho qualquer nível no Brasil, mas uma expansão, primeiro, que manteve a qualidade. Qual é o problema do ensino público brasileiro? Eu sou do termo que a escola tem as melhores escolas. A ginásio científica do meu tempo, tá? Eram as melhores escolas. As privadas eram. Por que elas querem tanto dinheiro? Tá? Porque a expansão do ensino público não foi acompanhada da manutenção da qualidade. Os institutos tiveram uma expansão assombrosa, mantendo a qualidade. Mantendo e até ampliando a qualidade. Hoje está uma das melhores escolas do mundo, dos institutos federais. Em segundo lugar, expandir, criando algo absolutamente novo. E aqui é aquilo que tu colocou antes, nós não nos inspiramos em nenhum outro modelo, até que não temos parecido. Os colégios têm alguma semelhança, mas não é a mesma coisa. Tá? Uma instituição que vai lá de educação básica, a pós-graduação eu desconheço. Tá? Os colégios têm alguma semelhança. Canadá, Alemanha, mas são outra coisa. São a mesma coisa. Então, é uma construção de um país que para de copiar modelos estrangeiros, que toda a forma educacional brasileira
foram copiados ou da França ou dos Estados Unidos, para constituir, começar a construir modelos próprios de educação. E uma expansão bem sucedida. Olha, pessoal, tu chegar a 654. 661. Meu Deus do céu, não bate. Isso o Bolsonaro deixar, né? Não é fácil fazer uma expansão dessas. Porque parece simples, o pessoal tu tem que ir no município, tu tem que arrumar um terreno, aí tu tem que licitar uma obra. E mais, nessa época que se fala tanto combate à corrupção, fazer isso tudo sem ter nunca uma única denúncia de irregularidade. Eu tenho denúncia por diabetes, tá? Como se quer uma denúncia de irregularidade? Não, mas aqui nada. Muito cuidado, tá? E, apesar que no Brasil é importante dizer isso aí, o combate, entre aspas, à corrupção, historicamente no Brasil, é a principal arma das elites contra os governos progressistas. Sempre foi. Procurando, que hora que conseguimos, a comunicação, convencer o povo que o grande problema do Brasil é a corrupção. Não é isso? Aí eu não falo mais. O grande problema do Brasil é a corrupção. E lógico, todo sistema capitalista tem corrupção, tem que ser combatida. Mas se nós tornássemos todos os governantes em anjo no Brasil, não mudava absolutamente nada as pessoas do povo. O problema do Brasil não é a corrupção, o problema do Brasil é a desigualdade. O país mais desigual do planeta. No governo Lula saímos da lanterninha e pulamos assim, umas 4 posições, voltamos. Nós temos 5 brasileiros que têm mais dinheiro que 51% da população, pessoal. Isso é um escândalo. 5 brasileiros. Isso que alguns não aparecem porque é dividido entre os irmãos, no caso do irmão Marinho, eu não estou na lista, porque é dividido entre os irmãos. Esse 5 tem um que nem trabalha, tá? que é o Savarizi, que foi um dos inventores do Facebook, lá, às vezes ele se entendeu lá com o Zuckerberg, lá no começo, lá, e hoje ele vive só do lucro da parte dele. Tá? O Savarizi é um dos 5 brasileiros que tem mais dinheiro que 51% da população. Então, isso é um escândalo. Não é a corrupção. Corrupção é arma. Foi assim que eles derrubaram o Getúlio, foi assim que eles derrubaram, de certa forma, o JK, foi assim que eles derrubaram o Jango, foi assim que eles derrubaram a Dilma. Então, não entendo mal, não é que não tem como combater a corrupção. Combater a corrupção é uma obrigação, não é nenhuma qualidade, é uma obrigação. Agora, dizer que o pior ponto é que roubam muito no Brasil, porque nós estamos assim. Não, nós estamos assim porque tem 5 brasileiros que têm mais dinheiro que metade da população. É a história da Previdência. Tem que reformar a Previdência? É lógico que tem que reformar a Previdência. Mas não é essa reforma que estou propondo. Deficiência, era deficitária? Era deficitária. Mas por que ela é deficitária? Porque os grandes grupos econômicos sonegam. Inclusive tem comunicação, porque o governo não paga a parte dele. Por isso que ela é deficitária. Tem que resolver? Tem. Mas por que são os pobres que têm que pagar isso, pessoal? Por que não taxa as grandes fortunas que está lá na Constituição brasileira e nunca foi regulamentada? A Constituição de 88 estabelece a taxação das grandes fortunas. Que não tem nada de esquerdista isso aí, todos os países capitalistas têm isso. Sim, todos os países. Então os Estados Unidos têm taxação das grandes fortunas, taxação das grandes transações financeiras, taxação das grandes heranças. Bota isso aí, toca na Previdência, resolve o problema da Previdência. Agora não querem que o coitado do assalariado. Vocês querem que uma escola quer acabar com o benefício ultimado, né? PPC, pessoal, meu Deus do céu, o PPC é para o cara que está caindo morto, que não tem renda, que não tem nada. O PPC é uma mexeria do Estado, do governo, porque o país que não consegue, o país que não consegue dar um prato de comida para o seu cidadão, tem mais que abrir mão da independência e pedir anexação ao outro. Porque isso é o mínimo. Isso é o mínimo. E o PPC é isso, é o Estado estendendo a mão para aqueles que, por N razões, não estão conseguindo se manter.
Professor, só para dentro do MEC, a gente até já conhece a história, né? Mas como que foi o convencimento com as universidades para a criação do Instituto e com os políticos no Congresso na época, assim, teve alguma resistência? Porque as universidades demoraram a querer repartir o bolo que estava crescendo com os institutos, né? Até hoje ainda tem uma certa resistência, a gente tenta se aproximar mais, mas a gente vê Andifes bem distante do Bonito. Mas na época teve... Agora eu me lembrei que eu estava contando a história do Júlio de Oswaldo, vamos terminar rapidamente, que bom. Aí eu pensei comigo, não, eu vou enrolar esse cara aqui. Não, tá bom, Oswaldo, fica aí com o Pelotas. Não, logo depois, porque assim, na lei, nós também não fomos bons, na lei, quem distribui os campos é o ministro. Não está na lei. O único que está na lei são as reitorias, os institutos. Os campos, se o ministro quiser tirar esse daqui e botar lá, ele pode. Tá? Mas depois eu posso lá, só que eu saí depois da secretaria, e o mercadeiro me mandou embora, nada. E aí ficou até hoje lá. E não querem sair, para. Querem sair. Mas aí voltando para a questão, olha, eu não sentia assim essas universidades, sentia assim no paralelo. O nosso ministério, um ministério muito qualificado, muito respeitado, nós não tínhamos contestações. Tá? Um ministério que fazia uma obra realmente, acho que notável. Tá? Isso nos dava autoridade, nos dava muita autoridade. Tá? Aqui, eu tenho uma história particular aqui, né? Esse campus aqui, eu negociei naquela época disso. Tá? Aí o Felipe, que era o reitor, um cara muito legal, era jovem, o Felipe era o reitor mais jovem do tá? Progressista, petista e tal. Como eu não tinha dizendo, não, tá bom, eles eram mais o patrimônio, eu não entrego. Você não vai aprovar, não tem problema. Você tem dinheiro, e vamos lá em Frederico, vamos comprar lá a terra lá e vamos construir. Tá? Quem é que se tu acha a terra aqui em Frederico? Só que em Minifu não tem, pessoal. Não tem. Foi. Quem tem não vende. Foi que não deu. Só quando mudou a reitoria, veio o Burma, tá? É que aí eu já não estava mais, não conheço detalhes, é que ele virou que os professores queriam, os alunos também queriam. Tá? Então eu não senti grande resistência, tinha o temor. Você vai dividir o nosso dinheiro e tal. Mas como era uma época de bonança, também não. Foi na mesma época do Reúne, né? Foi na mesma época do Reúne. Havia muito recurso para a criação da rede e havia muito recurso para o Reúne. Porque assim, ó, a oposição que nós tivemos, né, muito dura, por tudo que pareça, não foi da direita, foi antes. O antes foi contra a expansão da universidade, foi contra os institutos, foi contra o ProUni, foi contra o Reúne. Você lembra que eles ocuparam todas as reitorias do país da universidade, todas sem exceção. A última foi Pelotas. Porque eles diziam que nós estávamos querendo transformar a universidade num colegião. Porque nós queríamos transformar a escandalosa média de 8 alunos por professor no Brasil para 16 alunos em 10 anos, que convenhamos é muito modesto. Nem sei se chegou a 16. Chegou a 16? Nas universidades. Não, eles já nasceram com outra certidão de nascimento, nas universidades. Tá? Era transformar em colegião. Mas isso é um absurdo. Tu vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, tu tem aula em auditórios. Tá? E como se isso transformasse a nossa universidade no melhor do planeta, sabe que não é. Não é melhor do planeta. Tá? Aonde disso? Então, a oposição do antes foi muito dura contra os institutos. O instituto era política do Banco Mundial. Eu sei, eu nunca li nada do Banco Mundial, não falei com ninguém do Banco Mundial. Eu nem sei onde é que fica o Banco Mundial. Tá? Eu sei que era política do Banco Mundial esse troço aqui. Conversa. Vocês vão me perguntar, de onde é que vem esses princípios? Então, agora eu vou abrir o jogo para vocês. De onde é que vem esse princípio? Da politecnia, do trabalho enquanto princípio educativo, da educação humana integral. Muito bem no Marx. Então, eu já desenvolvi no Marx. Tá? Mas o Marx é o cara que trata disso pela primeira vez. Tá? Essa é a matriz, digamos assim. Tá? Mas é a matriz de toda a educação progressista do mundo. Não é que nós somos mais comunistas que os outros, não. A educação progressista do mundo, ela se inspira no Marx. Porque não quer dizer que ela é comunista, não é isso. Tá? É uma inspiração teórica. O marxismo foi o primeiro cara que analisou o capital. Tá? Nenhum outro analisou o capital também quanto o Marx. Tá?
Então, é de lá que vem essa inspiração. Basicamente, a política. Eliezer. Oi. E hoje tu vendo tudo isso assim que está acontecendo, né? A expansão que foi um boom, com bastante recurso, e hoje uma retração em relação aos institutos federais, às universidades. Nós entramos, eu acho, meio que em novo, né? Que foram as universidades, daí os institutos. Né? Então, como é que tu vê isso? O que nós vamos? Para onde que a gente vai? Eu sempre tive muita esperança, né? Muito otimismo. Mas, muitas vezes, com esse governo, hoje a fala do ministro foi muito ruim, assim, na Câmara, do Bolsonaro, hoje chamando, né, os estudantes, nós, teve, então, a fala até pejorativa. E aí, qual que vai ser, assim, o nosso futuro em relação a tudo isso? Eu sei que tu não tem bola de cristal, mas tem uma visão. Eu pedi uma bola de cristal para mim. É difícil, né, pessoal? Porque nós já tivemos governos progressistas, governo reacionário, governo honesto, governo menos honesto. É um governo maluco, é a primeira vez que nós temos. Completamente maluco, né? Porque assim, ó, o que aconteceu? Nós temos que entender a conjuntura desses casos. Não é a primeira vez que as elites do país criam um consórcio para apoiar não o candidato que eles preferiam, mas aquele que podia derrotar os progressistas, não poderia esquerda, os progressistas. Tá? Isso já tinha acontecido com o Collor. Deu errado. Tá? Agora não é meu, o candidato deles era o Alckmin. Só que eles viram que o Alckmin não saía do chão. Então vamos com o maluco mesmo, com o Bolsonaro. Por que eu não estou fazendo nenhuma força de expressão, pessoal? Por que o Bolsonaro foi aposentado aos 33 anos? Pessoal que se aposentaram aos 33 anos são duas possibilidades. Deficiência física ou mental, não tem outra. Física não é, o cara é forte, atlético, né? Ele foi aposentado por deficiência mental. Tá? Ele começou a tirar bomba nos quartéis. E até o relato do episódio, né? Vocês fizeram muito. Aí o general da época, ele conta isso, tá vivo aí. Vamos estragar a vida do rapaz, vamos aposentar. O menino tem essa prerrogativa, aposentar com 3 anos. Tá? Vamos aposentar, claro, proporcionalmente ao tempo de serviço dele. Bom, mas aí se formou um consórcio. O que compõe basicamente esse consórcio? Compõe os neofascistas, que a imprensa chama de grupo ideológico, que é chamado de neofascismo, neofascista, né? Onde está a família Bolsonaro, né? O Olavo de Carvalho, o filho dele e tal. Os neoliberais, que é o Guedes, que é o Moro, que é todo esse time aí, que é a Rede Globo. Você vê que a Rede Globo briga com ele, mas na reforma da Previdência não. Na reforma da Previdência eles estão todos juntos. Tá? E os militares, que não chegam a compor um bloco, por enquanto, não são blocos. São pessoas que ele pensou porque são quadros formados, conservadores, ele sabe, quadros conservadores. Quem vê o PSL vê com um bando de louco também, né? E bagaceira, é bagaceira, né? É uma loucura, ali no Rio Grande do Sul, eles se encontram, se cagam a pau por eles, né? Tem o Nunes mais a cara de flor, nós temos uma baixaria nossa, né? Uma coisa que eu nunca vi, né? A política brasileira nunca aconteceu isso aí. É só, né? Aquela Joyce, ele, aí sim, aquela fica aquilo, aquela mulher, né? Uma loucura. Alexandre Frota. Janaína Pascoal, enfim, né? Então tem esse grupo neoliberal, onde estão os militares, e eles têm nuances diferentes entre eles. O núcleo neoliberal quer a reforma da Previdência. Isso não tem toleração. A Rede Globo critica o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é imprevisível. Por isso que ele não vai ter o final do governo. Ele é problema para eles mesmo. Né? A Rede Globo, por exemplo, bota o Moro lá em cima. O Moro dá entrevista cativa todo dia no Jornal Nacional, praticamente. Está nesse bloco neoliberal e o bloco dos militares. Para esse grupo aqui neoliberal, a prioridade é a reforma da Previdência. Para o grupo do Bolsonaro, não. O Guedes disse, não, se não tiver a reforma da Previdência, em setembro o país quebra. O Bolsonaro disse, não,
no Congresso de Deputados, soberano e tal. Para esse grupo neofascista, lógico, a prioridade é a destruição da educação. O combate que eu chamo de marxismo cultural, seja lá o que seja isso. Até hoje não descobriu o que é o marxismo cultural, tá? Mas é a destruição da escola pública, da universidade, do instituto. Essa é não é que eles sejam favorável à reforma da Previdência, também são, tá? Mas a prioridade deles é essa. É a destruição ideológica, da produção ideológica, do pensamento independente, tá? Então, até quando o senhor poderia perguntar, mas os evangélicos? Os evangélicos são massa de manobra. O evangelho não tem ninguém contra o evangelho. O Bolsonaro, se disse evangélico para ganhar voto, não, o evangelho não tem nada. Tá? Nunca teve nada do evangelho. Os pastores também. Oi? Os pastores também não têm Com certeza. Tá? Então, eu acho que esse bloco aí, ele tende a se fracionar cada vez mais, até porque realmente aí não é nada pejorativo. Eu acho que o Bolsonaro é louco mesmo. Tu olha pelo olhar dele, não tem como olhar de uma pessoa desequilibrada. Então esse cara é imprevisível. Eu tenho a impressão que eles vão achar uma forma de se livrar dele. Vejo que quebraram o sigilo bancário dos 10 últimos anos do Flávio Bolsonaro e de todos que trabalharam com ele, da mulher dele, inclusive desse tipo. Como disse alguém, olha, tu quebrar o sigilo durante 10 anos uma pessoa, nem a Madre Teresa de Calcutá a sessão. Alguma coisa acha. Tá? Ainda mais ele que é um tramposo. Então isso aí vai ser um tsunami. Aquele próximo de Queiroz, aquilo ali, aquele dinheiro era para ele, né? Queiroz fazia a caixinha e passava para ele. Óbvio para ele. Então, isso aí pode levar o Bolsonaro a derrotão. Também os filhos também são desequilibrados. Impressionante, né? É a família inteira desequilibrada. Então é difícil, né, fazer qualquer previsão num quadro desse. Mas eu acho que o caminho os atos de hoje foram muito importantes. O pessoal está sempre para a rua. E eu já vinha defendendo há tempo atrás. Olha, pessoal, não é a reforma da Previdência que leva o povo para a rua. Previdência só que tem mais de 50 anos se preocupa, nem todos. Tá? Vai levar o povo para a rua é a defesa da educação pública nesse país. Porque é o futuro do país, porque é a educação dos meus filhos, é a educação dos próprios estudantes, é quem tem mobilidade hoje em dia para se mobilizar. Em época de desemprego, tu não bota trabalhador na rua. Prioridade número 1 do cara é garantir o emprego dele, não é fazer greve. Ele não vai fazer greve. Ninguém vai fazer greve. É louco fazer greve. Tem 50 ali na frente, querendo a vaga dele. Então, os estudantes têm um protagonismo. Bom, mas esse bloco ideológico é isso mesmo. Essa galera que está mais sentada em partir para cima da educação, porque se você vai pegar daí nas redes sociais, eles mostram lá, olha aí, ó, nas instituições públicas, né? É a mulher pelada, é o uso de drogas. Isso é um sacanagem, eu nunca vi nenhuma mulher pelada. Ou então as postagens que estão vendo agora é a corrupção. Uma postagem citou daí 4 casos, o caso de desvio lá do EAD da UFSC, o caso das bolsas da Federal do Paraná, e daí eles ficam cunhando nesse problema ético-moral ou então ideológico, né? É o âmbito do comunismo, do marxismo. O pessoal sabe o que é isso, mas é o marxismo cultural, eu sei o que é. Nada disso. Talvez sacanear. Mas eles criam. Tem coisas malucas, pessoal, só exploram uma coisa. Isso é uma insanidade. Né? Liberar o armamento, qualquer briga de trânsito vai dar morte. Mas é sempre na esteira do elemento moral. Né? O armamento por causa da pessoa de bem, né? Você tem que armar a pessoa, proteger a pessoa de bem. Essa arma vai estar liberando moral, né? A pessoa de bem compra preparada para explodir. Que vai uma deles, sabe?
que nesse decreto tem um outro aspecto que só não se dá conta. Ele não só liberou o armamento, ele liberou a importação, deu para Taurus, deu para a Roça. Tá? Ele liberou totalmente a importação. Hoje, o que tem o monopólio de disponibilidade no Brasil é a Taurus. Era. Tá? É lógico que essas grandes empresas norte-americanas, principalmente, israelenses, têm uma tecnologia muito mais sofisticada e mais barata. Eles vão arrasar com a nossa indústria nacional de armamento. Bem ou mal, é uma indústria nacional que emprega pessoas aqui. O encalço da pergunta que eu sempre fico curioso, embora eu tenha algumas respostas, para entender como, e nós passamos por isso, vocês sabem também, como nós temos tantos servidores que fazem parte desse projeto, que é o Serviço Federal, e que, mesmo fazendo parte, sendo funcionários públicos, vivenciando o que eles podem produzir, são intranel literários e, por exemplo, votaram no projeto de país que é do governo. Eu não consigo entender. Nós temos 5 famílias no Brasil que dominam o trem de comunicação. E uma sexta rede que é da Igreja Universal, que é a Record. Tá? Isso também é um absurdo, não existe em país nenhum no mundo. O Lula, na entrevista dele, ele fez uma autocrítica. Disse, olha, tem uma coisa que eu quero fazer, eu não tenho regulamentado a mídia. Não regulamentar a mídia, pessoal, não é fazer qualquer produto de conteúdo. É impedir monopólio. Isso tem nos Estados Unidos, tem na Europa toda. O cara que tem rádio pode ter televisão. O cara que tem televisão não pode ter uma rede, pode ter 2 redes. Tá? Então, o que isso tem a ver com a tua pergunta? É que, na verdade, esse pessoal molda a opinião pública. Eles repetem. Se tu vê muito, talvez a mais absurda. Não, o país está mal, mas está sendo o PT que não é o país. O Banco Mundial, como dizendo na declaração, a época de ouro da economia brasileira, desde 1500, foi a época do PT, especialmente da Lula e do governo Dilma. Tá? Essa é a época de ouro da economia brasileira. Grande emprego, salário mínimo subindo acima da inflação. Tá? Mas eles dizem, não, o país é assim. O PT quebrou. Com base em quê? Existe isso. Mas em quê? O Bolsa Família, a gente tinha um padrão de Bolsa Família. E obviamente não foi o Bolsa Família. Mas a Lava Jato, a Lava Jato, ela foi montada dentro do Departamento de Estado norte-americano, assessorado pelos Estados Unidos. O Moro trabalha articulado pelo Departamento de Estado. As multas da Petrobras foi a partir da documentação que o Moro passou, as multas americanas, o Moro passou para lá. A Lava Jato acabou com a engenharia brasileira, acabou com todas aquelas indústrias de construção civil que concorriam dos Estados Unidos, do exterior. Nós tínhamos uma das maiores empreiteiras do planeta, que dominava essas obras na América Latina, na África toda. Arrasou com isso, arrasou com todo o que é o grande, criou milhões de desempregados. Tá? Então, a Lava Jato, pessoal, é um negócio que no futuro vai ficar claro para nós que é uma interferência estrangeira no território nacional. Vocês acham que eu estou com isso querendo menosprezar? Tem que combater a corrupção? Não. Tem que se combater a corrupção, mas não tem cabimento um juiz de Curitiba assumir o controle do combate à corrupção no Brasil inteiro. Não tem. A justiça no mundo todo tem que fazer isso. Aí você vai olhar para isso. Eu só queria, talvez, caminhar um pouco na pergunta que o colega fez em relação aos nossos pares, né, vários professores que têm esse posicionamento. Eu acho que pega um pouco o que o nosso palestrante ali da mesa redonda colocou hoje de manhã. É uma percepção, e isso está dentro dos nossos professores também, de que nós vivemos uma sociedade médica e ele está no instituto por mérito pessoal. Quer dizer, ele não consegue perceber, assim como parte da população não percebeu, que a sua condição de vida foi 40 milhões de pessoas foram incorporadas no mercado de trabalho sem mais Lula,
mas não percebeu que isso era parte de uma política pública. Parte disso, principalmente na base evangélica, que tem já uma base ideológica, né, de meritocracia, percebeu isso como esforço pessoal. Ou seja, não se articulou essa questão de que houve o esforço, houve, mas houve a política. Porque se não tivesse a política, não tinha tido vaga. Então, quer dizer, já tem essa massa de informações para conformar uma ideologia liberal. E ainda você reforça a meritocracia. Então, esse professor que está dentro da nossa escola, ele se considera mérito, está ali como mérito e não consegue ver isso como política pública. Ele só vai ver isso como política pública na hora que nossa rede for destruída e ele tem, né, assim, a sua condição objetiva atingida. Porque aí, quando a sua questão objetiva for atingida, né, não tem subjetividade que aguenta. Porque isso nós já vimos com o Fernando Henrique, porque a nossa rede era conservadora na década de 90. Entende? Só que esse conservadorismo, que era uma subjetividade, não segurou 10 anos de congelamento, porque aí foram para a rua e apoiaram, né, massivamente o Lula em 2002. A nossa rede apoiou, né, e era uma rede conservadora, porque a subjetividade não entrou no impacto da lavagem cerebral diária. Então a objetividade tem que aparecer. Uma hora, ainda estamos no topo da carreira, estamos na crista da onda de conquistas que a gente teve na nossa carreira na década de 90. Porque esses entraram no pico do vencimento da nossa carreira. Mas põe isso daí 10 anos para frente, com essa emenda constitucional 95, com mais um governo desse que está aí, replicado mais 4 anos, nós vamos chegar no fundo do poço e essa subjetividade não aguenta. Mas não se consegue entender, né? Por isso que eu digo deficiência cognitiva não no sentido de agressão. É uma incapacidade de leitura de mundo, que é o que foi que eu coloquei ali de manhã. Né? Esse desprezo pelas ciências sociais, humanas, que é tão bem feita como o professor Tiago fez, de leitura de mundo, é o que nos dá as bases para tentar organizar. O Instituto é a base disso. O Instituto é criado a partir de leituras de mundo que vem das ciências humanas e sociais. Né? E a deficiência cognitiva no Brasil, ela é muito presente em doutores, porque eles não foram educados para serem cidadãos, seres humanos que vivem no compartilhamento sensorial. Eles foram educados dentro de uma concepção de escola que vem de primeiro lugar, né, que é o do mérito, da competição. As escolas vêm em primeiro lugar, porque o Brasil, o sistema educacional brasileiro, ele é como uma corrida de cachorro que está correndo atrás do coelho, e o coelho é o vestibular. Então você passa a sua vida inteira no sistema educacional, cujo princípio básico dele é você passar numa prova lá no final, e só alguns passarão. É a lógica da competição. Escola que vem de primeiro lugar vem de desumanização. Esses doutores nossos foram criados nisso. Eles não têm a capacidade cognitiva de fazer essa leitura de mundo. Entendeu? E aí entra a questão dos institutos. Eu gostaria de saber do professor Eliezer até isso. Há tempos, desde que eu entrei no instituto, em 2010, né, eu percebo, e aliás a prova que eu fiz, que nós criamos um instituto, uma nova institucionalidade, né, uma coisa linda, mas a gente continuou fazendo prova, concurso público para professor universitário. Os concursos do Instituto Federal, inclusive os métodos de avaliação, de currículo, são praticamente idênticos aos de universidades. O que a gente fez? A gente trouxe um monte de professor de universidade para uma nova institucionalidade e isso atravancou demais Não escreve sobre isso. Não, sério mesmo, isso atravancou o desenvolvimento da política pública institucional. Porque enquanto alguns, nós gestores, remamos para cumprir um objetivo social, econômico, político dessa instituição, você tem uma manada de gente remando por lá. Vou te dar outro exemplo, que conhece a minha profissão. Nós respeitamos tudo aquilo que o diretor do CEPES, principalmente, que liderou os processos para o CEPES. Os agrotécnicos participaram, né? As
vinculadas também, mas o CPS, que era a base da rede. Nós tínhamos um pensamento comunista ideológico mais da esquerda que a média deles. Nós éramos contra o exame de seleção para aluno. Exame de seleção é uma sacanagem com a escola. O cara excluído. O favorecimento daquele que foi fazer um colégio melhor, foi pagar um cursinho particular, foi pagar um professor. De forma mais democrática, eu sorteio. Porque com o sorteio não precisaria nem cota. Claro, é bom manter as cotas, se tem um desvio ali da estatística, mas não precisaria nem cota. Nós temos hoje em torno de 90% dos ingressos fundamentais na escola pública, 85% do médio é de escola pública. Se tu fizer o sorteio, óbvio que isso vai refletir o sorteio, mas houve resistência do CPET, então nós deixamos a critério de cada instituto. Tem institutos que é sorteio, tem unidades que é sorteio. E dizer que isso cai o nível, isso é a maior bobagem. O IFD, que é um excelente instituto, é só sorteio. Ou pega o exemplo daquela escola que tem as melhores médias, acho que no Brasil, talvez, do colégio de aplicação da URGS, Porto Alegre. Sempre foi sorteio. Escola antiga, sempre foi sorteio. Então, eu sou favorável ao sorteio. Tem resistência dos professores, principalmente. Era melhor pegar um aluno já previamente selecionado. Concordo contigo. O sistema de concurso que a gente faz hoje no Brasil, no Brasil, no Instituto, concurso público, no modo geral, beneficia o concurseiro. Na educação, um pouco menos. Mas para juiz, promotor, beneficia a alta classe média, aquele cara que faz as melhores faculdades, pode se dedicar 1 ano, 2, 3 anos, for o tempo necessário, se preparando só para o concurso, coisa que o trabalhador não tem como fazer. Então acaba havendo uma elitização brutal dessas funções mais privilegiadas do Estado. Promotor, polícia federal, juiz, é classe média alta no modo geral. É o cara que é boa faculdade, bons cursinhos, pode se preparar. Então eu não sei como fazer isso aí, mas tem que repensar isso aí. Como fazer isso aí. Há uma lavagem cerebral no Brasil. O exemplo mais grotesco que eu vi foi o seguinte: nós temos ali em Passo Fundo um campus de medicina criado pelo governo Lula, pela fronteira sul. Por vontade exclusiva do governo Lula, que criou aquele campus lá. Os estudantes impediram que o Lula visitasse o campus. Aquilo para mim é surreal, Eu, por respeito, esse cara criou esse campo onde eu estou estudando, não vamos aplaudir, não vamos fazer nada, vamos virar as costas, por caso, nada, mas já visitar, não. O Lula nem foi lá porque havia manifestações contra. Um campus criado pelo governo Lula. Então, é um troço que é difícil do ponto de vista racional do entendimento. A não ser pela lavagem cerebral. Eles não eram obrigados a concordar com o Lula, ou apoiar o Lula. Não, obviamente que não. Podia ser contra o Lula, até. Mas como? Esse cara criou-se. Então eu estou estudando, deixar que ele visite aqui, vou ficar de braço cruzado, vou ficar olhando, Mas não, manifestação contra a visita do Lula. Então, é muita lavagem cerebral, Os próprios médicos, professores. Bom, médico é um caso à parte. Que induziram Médico é um caso à parte. Queria falar, Nídia? Eu queria fazer uma... Eu quero terminar minha palestra. Está caminhando para o final. Então, não vou deixar para ele falar. Não, eu só ia fazer uma observação. O professor Elezevski, quando vocês iniciaram, era no tempo de ter recursos, tanto para o Reúne, para reestruturar. Vamos pegar um exemplo próximo do IFAR, Universidade Federal de Santa Maria. Deve ter construído uns 68 prédios novos em 10 anos. No mesmo pouco de tempo em que se construiu a rede, as universidades federais se reestruturaram. No Rio Grande do Sul tem a Unipampa, tem a Fronteira Sul, tem mais aqui os campos de Palmeira e da UFSM. Então havia tanto recurso para as universidades quanto para fazer a estruturação da rede. E a gente tem um elemento cultural de desenvolvimento premente e um esforço de execução, como foi dito hoje, mas a gente tem um fato inexorável, professor Eliezer, e aqui todos estão gestores. Inês é morta com 30% de bloqueio dos valores em 2019. Sejamos absolutamente
factíveis, embora os fatos não mudem a opinião dos colegas que sabem que o processo seletivo não faz com que uma turma seja homogênea, por numericamente demonstrar. Mas a gente está diante de um momento em que mal apenas fecharíamos as contas com muita dificuldade, e com esses 30% é inviável, o inédito fica inviável. Então a gente tem, e a gente está diante de um processo em que a minha leitura é de que se sabia que essa informação desses 30% levaria-nos às ruas. E a minha grande dúvida é se havia a intencionalidade de nos levar à rua, porque aí é um movimento numa direção para caracterizar X, ou se havia a possibilidade, que eu acredito muito remota, de que ficaríamos sentados e engoliríamos esse corte sem nenhuma reação, porque eu acho que a gente tem mais, nesse momento no país em relação à educação, a gente tem mais do que a retirada do CIAF de 30% do valor. Ou a gente tem um elemento novo para nos levar a uma postura nova que vai reverberar em outras circunstâncias, e aí quais serão, cada um de nós deve estar fazendo as suas próprias conjecturas, ou, que eu não acredito, que se pensou que ficaríamos, educação pública brasileira, inertes dentro das nossas bolhas, porque nós somos ilhas e bolhas hoje no formato de nos fazermos, e eu tenho pensado seriamente na próxima semana, no que será esse processo, porque eu não acredito que não é para nos levar às ruas, porque se pensou que não iríamos às ruas, aí é aquilo que o senhor disse, a deficiência, porque obviamente a gente aceita, a população brasileira é resiliente e sobrevive um pouco, mas há ainda alguns lugares onde há sim a consciência de que educação é importante. E veja-se a mobilização dos alunos de um modo geral, e é dos alunos. Nos nossos campos de IFE teve lugar que não teve nenhuma reunião de servidores para convocar uma assembleia e informar a direção-geral de que haveria paralisação hoje. Quem mobilizou e parou foram os nossos estudantes. A coisa mais bonita que a gente tem nesse momento é a mobilização estudantil. Agora, eu não acredito que todo esse cenário seja assim porque pensaram que a gente ia ficar quieto. Eu não acredito que esse governo seja tão parvo. Mas é possível. Não, eu acho que está dentro da estratégia deles de realmente montar questões novas. Não tem nenhuma dúvida. Implantar o ensino pago. Isso é bem dentro do governo. Querem implantar o ensino pago. Nas instituições públicas, nos institutos também. Mas se há. Não tem que inventar, né, Lídia? Se há uma maneira de derrotar isso, e já se derrotou outras nesse sentido, é através da mobilização. A mobilização tem que ser força. Nós que, como adquirimos esse nível de impotência muito grande no Brasil, e em época de desemprego tu não consegue mobilizar trabalhador, vai ter que ser a juventude. Tá? É isso que pode derrotar, porque sempre que tu faz um enfrentamento, causa fissuras do lado de lá. Tá? Porque, obviamente, tem pessoas que são levadas a pensar, cara, será que está certo isso? Tá? Não é por acaso que aqueles líderes do partido da base, aliás, foram lá pedir para ele não fazer o corte. E o cara é tão maluco, ele pegou o telefone e simulou o telefonema com o início da educação. Claro, não corta mais. Será que ele achou que não ia no dia seguinte considerar isso aí? Ou, o que seria pior ainda, ele tem o telefonema mesmo, mas ele não manda nada. Pior ainda, né? Que qualquer das duas hipóteses não liga para ele. Ou ele simulou, que estão dizendo que ele simulou o telefonema, mas é uma coisa tão maluca que é difícil acreditar. Tá? Ou ele não manda. Então, os dois são muitos. Os dois? As duas hipóteses. Bom, mas assim, ó, nós temos que nos conscientizar, pessoal, que nós temos que estar à frente desse debate. Nós temos que estar à frente desse debate. Acho que vai ser importante, pelo menos,
tudo é dialético, tem um aspecto negativo e positivo. O aspecto positivo vai politizar os estudantes, vai politizar os professores, tá? Mostrar que tem que lutar, não estamos lutando por nada corporativo, ninguém está pedindo aumento de salário, lutando por manter o orçamento, né, o mínimo para sobreviver. Então, politizar, que eu digo, é isso, a pessoa tem consciência que a ação coletiva que transforma a ação coletiva. Nós perdemos muito essa consciência da ação coletiva. Então, acho que os diretores, os leitores, os dirigentes enfim, da rede, eles têm que ter claro que vão ter que ter coragem para se colocar à frente desse debate. Se não se colocar, outros vão se colocar. Alguém vai se colocar. A história não para, né? A história ela avança. Bom, mas assim, para finalizar, pessoal, eu acho que nós temos alguns desafios pela frente, né? Vou citar alguns, que são muitos. Consolidar a institucionalidade definindo conceitualmente o que é um Instituto Federal, para além da definição legal. O que é um Instituto Federal? Eu acho que esse debate nós temos que aprofundar mais. Entender melhor o significado da educação integral e ensino médio integrado. Tem gente querendo fazer ensino médio integrado, mas não sabe bem como fazer. Tem gente que acha que até concomitante é integrado. Vai para Jacareí. Vamos lá, Jacareí. Tá? Então, entender melhor essa questão do ensino médio integrado. O ensino, pesquisa e extensão enquanto atividades integradas, coletivas e participativas, todos os níveis. O que quer dizer com coletiva? O problema danado da universidade, pessoal, é que é uma coisa, é o individualismo levado ao extremo. O cara, ele decide lá no silêncio do gabinete dele, lá, o que ele quer pesquisar. Aí o cara fica 10 anos pesquisando a borboleta amarela que dá na margem esquerda do rio Xingu, ou no afluente do Xingu. Essa vida inteira discutindo o que vai. Bom, pode ser, é importante. Mas eu acho que o Instituto, a pesquisa, assim como o ensino e a extensão, tem que ser discutido coletivamente. Olha, pessoal, estamos querendo pesquisar, não sei o quê. O que vocês acham? Tá? Montar equipe de pesquisa e tal. Evitar aquela corrida maluca, pela circulação apenas individual. Com relação às licenciaturas, criar um novo tipo de licenciatura que una teoria e prática, que participe das atividades de todos os níveis do ensino do Instituto Federal. Se nós temos licenciatura no Instituto Federal, ela tem que participar do debate, do ensino. Eles estão estudando para isso, do ensino, fazer do próprio curso do Instituto um laboratório de experiência. Que, quando nós falávamos a questão da verticalidade, uma das coisas mais bacanas do Instituto, pessoal, é a convivência no mesmo campus da mulher lá do Mulheres 1000, com o cara que está fazendo graduação, com o estudante do ensino médio, com o sujeito do pós-médio, com o sujeito do pós-graduação. Essa convivência é uma coisa fantástica, todo mundo aprende com isso. Porque, como eu dizia, tu não aprende só nos bancos escolares, tu aprende fora também. A integração com a sociedade, através de projetos pautados pelos objetivos de desenvolvimento com inclusão, democracia e soberania. Então, ter projetos que sejam úteis para a sociedade. Criar tecnologias sociais. O que é uma tecnologia social? Você sabe? A tecnologia social é aquela que melhora a vida das pessoas. É uma tecnologia que possa ser apropriada pela população. É ensinar a comunidade a, sei lá, a fazer determinada coisa que vai melhorar a vida deles. A relação com as demais redes públicas de educação, especialmente com a educação básica. O Instituto tem que ter uma íntima relação com a educação básica de sua região. Tem uma relação com o setor produtivo, isso é inevitável no sistema capitalista, mas mantendo o controle da agenda. Nós não podemos deixar que o setor produtivo imponha a sua agenda para nós. Porque a agenda deles é imediatista, eles querem lucro. A nossa agenda não, a nossa agenda tem que ser uma agenda de pesquisa, de extensão, de fundamento de conhecimentos. Então tem que ter essa relação com o setor produtivo, mas a agenda tem que ficar na mão do Instituto.
a atuação em rede. Não é por acaso que nós criamos uma rede federal, porque a rede federal foi criada pela lei dos institutos. Antes a gente chamava a rede federal, a rede federal, mas era uma expressão. A rede, figura jurídica, a rede foi criada juntamente com os institutos. Então, se é rede, tem que atuar em rede. Né? Tem campos que são mais, tem uma expertise melhor com uma determinada área, com ótica, outro é em peça, outro é não sei o que mais. Quer dizer, trocar essas experiências, né? Uns com os outros e enriquecer mutuamente. Uma coisa que depois nós saímos da CITEC, por exemplo, foi abandonada, é uma coisa extremamente revolucionária, importante, que é a certificação dos saberes não formais. O Instituto é autorizado a certificar. O que é certificar? É reconhecer os saberes adquiridos ao longo da vida. Hoje em dia, o cara pode ser pedreiro 20 anos. Se ele sai dessa cidade, ou desse emprego, vai para outra, ele só tem a carteira do trabalho que prova que ele é pedreiro. Ele tem direito a que uma instituição pública faça um teste com ele, e que se ele não tem conhecimento suficiente, dê o plus que ele precisa, e dê um certificado de pedreiro para ele, ou de carpinteiro, ou de eletricista. Tá? Infelizmente, esse trabalho estava iniciando quando nós saímos. A pessoa que coordenava isso era a Sônia, que era profissional ali do CETISM de Santa Maria, né? E a Sônia saiu. Até hoje nós nascemos tecnologia em Brasília, não voltou mais, mas era gerente de banco lá. E parou esse trabalho. Mas os institutos estão autorizados a certificar. Sempre uma perspectiva de inclusão. O que quer dizer isso aí? Se o cara chega lá e ele não é tudo que ele diz, tem que complementar o conhecimento dele para posteriormente certificá-lo. Manter e ampliar a qualidade, democratizar o acesso e cuidar da permanência, neutralizar através do debate a formação pequeno-burguesa, individualista e academicista, disseminada pelos programas de pós-graduação das universidades clássicas. Sei que se incomoda muita gente quando fala, mas eu sou do campeonato e posso incomodar, não tem problema, né? Pessoal, é que mudou muito, na verdade. Eu, no meu tempo, a gente ia fazer mestrado e doutorado depois dos 10 anos já de atividade no ensino. Inclusive superior, eu me tornei professor universitário com a graduação só. E olha, com o de graduação eu já era o bom mamano naquela época, não era qualquer um que tinha graduação. Tá? Graças às aulas lá da mãe do Monte, né, que é professora lá em Santa Maria, no UFSM, História. Então nós éramos já cara veterano que íamos fazer mestrado e doutorado. Hoje não, hoje o cara engordou a graduação, mestrado, doutorado. Mas como todo jovem, isso é normal, isso não é uma crítica, todo jovem, ele sai do doutorado achando que sabe mais que Deus. Tá? Ele acha que sabe tudo e mais um pouco ainda, né? E principalmente ele não percebe que o estudo é uma outra institucionalidade. Aí ele tenta trazer para cá os valores da universidade, que eu não sou contra os valores da universidade, mas para a universidade. Tá? Não dá para trazer para cá. Aqui tem que construir uma outra cultura, um outro tipo de relação com a sociedade. Então, nós temos que neutralizar essa influência, que nos meus tempos foi muito forte, tá? Porque uma expansão foi muito grande, 80% dos docentes são novos. Não participaram sequer do processo de discussão dos institutos. Tá? Já entraram nos institutos funcionando. Quem participou lá daquele processo conhece. Agora, quem não participou, não tem obrigação de saber. Então, isso as direções têm que dar essa formação para esse pessoal. Dizer, olha, meu camarada, aqui não é escola técnica, não é universidade. Mas o que é isso? É uma outra coisa que nós inventamos. Né? Uma outra institucionalidade. Tá? Bom, enfrentar a hostilidade dos governos conservadores, né? E esse e outros que virão, né? Sempre com uma postura progressista, né? Progressista no sentido de que aquilo que eu dizia antes, o ensino, a pesquisa e a extensão, eles são revolucionários por si. Não era revolucionário no sentido político, fazer a revolução bolchevique que a igualdade queria. Não, foram revolucionários no sentido que eles vêm para mudar o conhecimento. E ao mudar o conhecimento, tu muda a sociedade. Tá? Por isso
que a destruição das universidades, do instituto, pessoal, é uma coisa terrível. Não prejudica só o estudante, não só o professor. Tu destruir a universidade, o instituto, é destruir a ciência. Tu destruir a ciência é tu destruir o país enquanto nação soberana. Porque aí vai ter que importar tecnologia, claro, os pacotes tecnológicos, ninguém libera a tecnologia, tá? Eles vendem um pacote fechado. Então, é muito sério isso que tenta ser fazer no Brasil hoje. Mesmo o cara parte de uma perspectiva corporativa. Ah, mas esse problema aí vai prejudicar o professor, vai prejudicar o estudante. Vai, mas vai prejudicar a nação brasileira. É muito mais grave. Vai prejudicar o futuro do país. Não tem futuro sem tecnologia. E 95% da pesquisa no Brasil hoje vem das universidades. Esse idiota do Onix Lorenzoni disse, não, o problema é que as universidades privadas são mais eficientes. Mas de onde é que ele tirou isso, pessoal? Não tem nada que fundamente isso. Não tem nem divergência nisso. Poderia ter uma divergência, ele concordar mais com um lado. Não tem nem divergência. 95% da pesquisa vem da universidade pública. É a era da pós-verdade, não precisa ter. Não precisa, exatamente. Diz um troço e só começar a repetir. Né? Bom, enfim. É isso, vamos em frente, vamos lutar, que não tem outra alternativa, né? Nós deixamos isso. Mesmo servidor docente que chega e entrega o seu processo de reconhecimento de saberes e competências no mês em que entra, não pode fazer reconhecimento de saberes e competências para trabalhar com isso. É um paradoxo. São paradoxos. Eles estão ansiosos pela certificação de saberes para a formação pedagógica. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Alguém quer dizer que o Bolsonaro não é maluco? Eu estou enganado? Eu acho que é bom que eu fosse, né? Então tá. Não havendo mais nenhuma pergunta, nenhuma questão, quero, em nome da comissão organizadora, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a atenção de todo mundo aqui, de paciência, né, fazer esse debate tão importante nesse momento histórico que vivemos, né, 10 anos já dessa rede. Acho que já tem uma maturidade, uma opinião suficiente para fazer uma avaliação, uma análise do que deu certo, o que não deu certo, o que precisa corrigir. E acho que o senhor trouxe diversos elementos aí sobre a história da construção dessa rede, que nos faz entender melhor a nossa gênese, o nosso passado, compreender esse momento presente e, a partir disso, traçar as melhores estratégias, né, do nosso futuro, para a consolidação e para a sobrevivência, né, nesse momento político tão complexo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu contar mais uma historinha, por favor. Desculpa interromper, eu só gostaria de dizer que os ônibus que vão para a Batista encontram-se no pórtico. Então, assim... Mas escuta aquela história que tem que jantar lá dentro da mina mesmo? Não, para o senhor tem lugar bem pertinho da porta. Eu não entrei no buraco. Eu sei, mas... Vai jantar com a Bruna, então. Mas assim, ó, só para dizer que, assim que finalizarem aqui, se dirijam ao pórtico. Muito obrigada e desculpe. É só a história final e deu. Certo. Amanhã é 8h30, Você tem uma ideia como o grau de autonomia era diferente, né? Eu vinha aqui com o Tasso Genro, que era o ministro da época, para lançar o Seu Norte. E eu da fábrica, depois de carro. Não sei se o Haddad estava junto, eu estava junto também o Jair Jorge, que era secretário, chefe de gabinete na época. E aí, eram 6 cursos aqui para Federico. Aí o Tasso chamou assim no canto, assim, olha, deserto, foi o Jair, lá no CTG, não sei se está vindo uma comissão aí do Sem Terra, que era discutir com vocês. Aí fomos eu e o Jair, chegamos vocês, nossa, daí um pouco começa a encostar caminhão com Sem Terra, umas foices desse tamanho nas costas, assim, e foram enchendo aquele troço, Adão Preto e o Marcon na frente, Adão Preto era livre ainda, e o Marcon, os dois na frente. Aí fizeram um discurso, né, que quando você podia tinha razão,
o nosso governo vai montar 6 cursos aqui em Frederico, essa terra que é reacionária, direitista, e daí Palmeira era dirigente pelo PT, inclusive, né? Até hoje, o PT é muito forte lá. Esse é o prefeito do PT, ou não, mas lá que nós somos companheiros e tal, não vai receber nada e tal, e tal, e tal. Aí eu olho assim para o Jair, são 6 cursos aqui, né? E se nós botar 3 em Palmeira e 3 em Frederico, boa ideia. Anunciamos. Vai ser 3 em Frederico, 3 em Palmeira. Sai quase no copo. Eu vou contar a história para vocês, para dizer como a gente tinha autonomia lá. Imagina, eu, o Jorge, o prefeito, você não quer dar muita liberdade para o amigo, né? Nós decidimos que, em vez de vir os 6 para aqui, para Frederico, os áreas da saúde, os médicos, foram lá para Palmeira e foi bom para a região. Por que você traz 6 aqui? Se podia ter 3 aqui e 3 em Palmeiras. Então, até hoje lá. Outro campus da UFSM, lá. Mas são coisas lá que fazem parte da história da educação brasileira. E o tamanho das coisas. Os causos, né? Agora pode aparecer algumas que eu não queira que apareça nada.